Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tentar entender como fazer uma amostra estratificada proporcional utilizando o Excel, tá? Utilizando alguma função do Excel. Então vamos ao seguinte exemplo, um exemplo didático, pequeno, para que a gente possa compreender. Considere uma população dos funcionários de uma empresa listada abaixo e faça uma amostragem estratificada proporcional de tamanho n igual a 8, usando a variável sexo para a formação dos estratos. Para a seleção, utilize o Excel. Então aqui nós temos a população. Nessa população, nós categorizamos a variável de interesse categórico, que é o sexo. Então, nós observamos aqui que nós temos a Maria Cristina, a Anastácia, a Joaquina, a Paula, a Josefa, Josefina, Joana e Maria José, que são as mulheres. Ou seja, nesta população que foi categorizada entre homens e mulheres, nós temos 8 mulheres. Então, se nós contarmos aqui quantos elementos tem nessa população, nós vamos observar que nessa população nós temos 32 pessoas. Okay? Então, nós temos 32 pessoas, de modo que nós temos 8 mulheres nessa população de 32 pessoas. E, por conseguinte, se temos 8 mulheres, temos então 24 homens. E nós desejamos fazer uma amostra estratificada, utilizando a variável sexo, ou seja, masculino e feminino. O tamanho da amostra é n igual a 8 nesta população. Lembrando que na amostra estratificada, o que nós queremos é que na amostra, os estratos estejam bem representados, ou seja, proporcionalmente esses estratos devem estar representados na amostra. E nós vamos, para isso, tentar utilizar o Excel para fazer esta amostragem. Nós observamos que a nossa população é composta por 24 homens. Então, o número de homens na população é igual a 24. E essa população é composta de 32 pessoas. Se você dividir, então, 24 por 32, você vai obter 0,75, que é igual a 75%. Ou seja, esta população é composta por 75% de homens. E, por consequência, o percentual de mulheres, como nós dividimos apenas em duas categorias, o percentual de mulheres será igual a 25%. Significa que na nossa amostra essa proporção deve se repetir, já que a amostra é do tipo estratificada. Bom, então, como a nossa amostra tem tamanho, vamos lá, a nossa amostra tem tamanho n igual a 8, se nós pegarmos 75% de 8, isso é igual a 6. Então, significa que a nossa amostra deve ter 6 homens. E, por consequência, se você pegar 25% de 8, que é o tamanho da nossa amostra, você vai obter 2, que é o número de mulheres que nós desejamos ter nessa amostra. Então, o que acontece na amostra estratificada? O percentual de cada categoria na população deve se refletir na amostra. Então, observe, são 6 homens, isso corresponde também a 75% dos homens da amostra. E as 2 mulheres correspondem a 25% das mulheres na amostra. Então, a nossa amostra tem tamanho n igual a 8, conforme o exercício solicitou, e agora nós descobrimos quantos elementos nós devemos pegar de cada categoria. Então, galera, vamos agora observar como que a gente pode fazer isso no Excel. Então, aqui nós temos a população composta por 24 homens e por 8 mulheres. E a nossa amostra de homens deve ter 6 elementos e a nossa amostra de mulher deve ter 2, conforme a gente viu anteriormente. Bom, no Excel é muito fácil, Você digita aqui na célula, onde a gente vai selecionar o primeiro elemento amostral, o igual. Porque toda vez que você vai utilizar uma função do Excel, você começa com esse igualzinho, a função que nós vamos utilizar é a função aleatório. Então, você digita a palavra ale, já aparece aqui aleatório e aleatório entre, você vai selecionar aleatório entre. O que essa função faz? Ela sorteia, de 2 cliques, Ela sorteia um número aleatório dentre os limites que você estabeleceu. Então, na amostra dos homens, ela vai de 1 até 24. Então, nós vamos sortear um número aleatório entre 1, coloca ponto e vírgula, 24. Aleatoriamente, o programa vai gerar um número entre 1 e 24. Dá Enter. Então, o número que foi contemplado aqui foi o 12. Significa que o primeiro elemento da sua amostra deve ser o Bartolomeu, ok? Como você quer fazer isso para os demais, você poderia clicar 1 a 1, mas uma opção mais fácil é você clicar nessa célula e até quando aparecer essa cruzinha pretinha aqui, você arrastar. Quando você arrasta, o que acontece?
ele gerou aqui aleatoriamente o número entre 1 e 24. Lembrando que nesse caso, como a gente está sempre gerando entre 1 e 24, essa amostra é uma amostra aleatória com reposição, ou seja, observe que o elemento 19 aqui, ó, ele foi sorteado de novo. Foi aleatoriamente, foi coincidência ele ter sido sorteado de novo. A amostragem com reposição é uma das mais utilizadas, então não tem muito problema com isso. Bom, a mesma coisa você faz para as mulheres. Então você vai digitar aqui na amostra das mulheres, igual a aleatório entre, só que o limite das mulheres é de 1 até 8, porque a população das mulheres é de 1 até 8. 1,8, fecha, dá um Enter. Então, o número sorteado foi 1. Observe que quando você deu Enter aqui, mudou também o dos homens. Isso acontece porque o Excel está rodando de novo novos números aleatórios. É claro que você vai fazer isso uma única vez e passar a trabalhar com a amostra selecionada. Traz a cruzinha para cá e arrasta, ele gerou todo mundo de novo, né? Então aqui tem uma nova amostra sendo gerada. Então é muito fácil gerar uma amostra aleatória no Excel. Se você não deseja que essa amostra seja sem reposição, né, você pode programar uma função que proíbe essa repetição, ou você pode simplesmente gerar de novo, né? Então você gera um outro número até não acontecer a repetição. É claro que a repetição aqui está acontecendo também porque a nossa população é pequena, pessoal. Então é mais fácil de você ter repetição numa amostra com reposição, tá ok? Numa população muito grande, isso aqui é muito raro de acontecer. Tá? Mas também lembre que a maioria dos métodos estatísticos usa a amostra com reposição. Bom, então é isso, você já acabou de gerar uma amostra aleatória com Excel. Você pode usar uma outra função, aí, se você desejar, porque você pode ter codificado já os números e buscar a sua amostra, para identificar quem está nessa amostra. Tá? Isso já não é mais necessariamente o procedimento de amostrar, é apenas uma procura. Ou seja, quem está na posição 16, você não quer olhar na tabela, você quer buscar utilizando uma função. Então você digita aqui igual procv. Essa função ela procura um valor numa matriz, né? Então, quando você clicou nela aqui, ó, ela vai procurar esse número aqui. Então, você clica nessa célula para ela procurar quem está na posição 16. Digita ponto e vírgula, seleciona, no caso dos homens, do 1, seleciona aqui a primeira e a segunda coluna, que é para ele identificar que nós estamos trabalhando na matriz que tenha os números na primeira coluna e os nomes na segunda coluna. Para que essa matriz fique fixada, você clica aqui perto da letra B da F4, aparece esse cifrãozinho, e também perto da letra A da F4, aparece esse cifrãozinho para fixar a matriz. Ao final aqui coloca ponto e vírgula. Aí você vai identificar qual o nome que você quer extrair, em qual coluna ele está. São duas colunas, a primeira e a segunda. O nome está na segunda coluna, então você coloca o número 2 para identificar que o nome que vai aparecer aqui é o que está na segunda coluna, ok? Ponto e vírgula e 0 para ele buscar uma correspondência exata, né? Tá? Pode sempre colocar 0 aqui que não tem problema. Fechou, dá o Enter. O que aconteceu? Olha, a amostra sua que foi gerada aleatoriamente é o elemento que está na posição 17. E quem está na posição 17? O Bernardino, que já foi identificado aqui. Então não precisaria você ir lá na planilha. Tá? Isso aqui é um outro recurso. A amostra aleatória está sendo gerada aqui, ó. E esse recurso é para buscar quem está naquela posição. Se você arrastar aqui, ele vai gerar uma nova amostra, né? E aqui ele já identificou quem participa dessa amostra, tá certo? No caso de uma amostragem com reposição. A mesma coisa você poderia fazer aqui para as mulheres sem ter nenhum problema, tá ok? Então, é aqui apenas mais um recurso de busca, né? O procedimento para a amostra aleatória é igual a aleatório entre, né? Quando você digita aleatório entre, é a função que vai sortear para você esses elementos. Então, espero que vocês tenham compreendido aí, até a nossa próxima videoaula e que vocês possam usar esses recursos tecnológicos. Um abraço.